na questão do espaçamento entre linhas. Assim, eu sei que não é o momento ainda para a gente questionar a forma, mas é uma disciplina prática. Então, é minha obrigação apontar alguns equívocos. Por exemplo, alguns colegas mencionaram número da vara do trabalho, ou seja, ao douto juízo da primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro. Não, não pode. Você não pode dar número à vara do trabalho, porque quando você distribui a petição, você não pode escolher para qual vara do trabalho será sorteada essa sua reclamação trabalhista. Então, quando você distribui... Deixa eu só finalizar aqui um áudio. Rapidinho. Pronto, que tinha um áudio aberto aqui atrapalhando. E aí, então, quando você distribui a ação trabalhista, ela vai ser sorteada para uma das varas do trabalho. Portanto, não pode colocar número, tem que deixar em branco. Outra questão, qualificação das partes. Alguns colegas esqueceram de mencionar o réu. Apenas colocaram a parte autora e o tipo de ação. E, obviamente, esqueceram de colocar o réu, no caso, a empresa. E ainda, houve um caso, aliás, dois, onde colegas fizeram uma petição que não tinha nada a ver com o caso concreto. Então, assim, muita atenção, muito cuidado. Pegaram algum modelo de petição, que não é nada demais, pelo contrário, você ter um modelo de petição facilita, mas não para ser usado. E aí, por exemplo, me entregaram petição falando sobre o caso de uma professora, que não tem nada a ver com o nosso caso concreto da avaliação, que era uma pessoa que trabalhava numa empresa, salvo me engano, de construções, de serviços, enfim. E aí, realmente, esse tipo de equívoco não pode acontecer. Chega a ser, desculpa, lamentável, mas aconteceu. Então, alguns colegas tiveram esse probleminha de não utilizar o caso concreto do próprio trabalho, que foi, no caso, a avaliação de vocês. A gente não pode fazer uma avaliação sem ter como base o caso concreto que foi estabelecido. Mas isso aí foram casos muito isolados. Outra questão também importante. Alguns, quando colocaram aquela parte da gratuidade de justiça, ou seja, a declaração do autor da ação de que não possui condições financeiras para arcar com eventuais custos judiciais do processo trabalhista e pediram a gratuidade de justiça, conforme o artigo 98 do CPC, alguns colegas ainda citaram a lei revogada, a lei 1060 de 50. Essa lei foi revogada pelo atual Código de Processo Civil, que no artigo 98 já traz a questão da gratuidade de justiça. E mais, alguns colegas também mencionaram o termo preliminarmente na petição inicial. E eu falei muito com vocês durante as aulas anteriores. Não se usa preliminar em petição inicial. Preliminar é matéria de contestação como resposta do réu. Inclusive, que será a nossa próxima aula. Vamos falar sobre a resposta do réu, a contestação trabalhista, agora pelo outro viés, do empregador. Enfim, e aí eu mencionei, cada colega que entregou a prova com o termo preliminarmente, eu mencionei lá nos comentários que estava equivocado e deveria ser utilizada a expressão inicialmente. Ah, Rodrigo, mas é a mesma coisa. Não, tecnicamente não é. Porque preliminar em direito processual é alguma coisa que antevém o mérito para a defesa. Quando a defesa, por exemplo, iremos ver isso mais adiante, eu estou alegando uma inépcia da petição inicial. O que é inépcia? É quando a petição inicial ela não está fundamentada, quando ela tem alguns equívocos no seu texto, na narrativa de fatos. Essa inépcia eu posso, sim, preliminarmente, mas na minha contestação, arguir o quê? A inépcia da petição inicial, mas jamais em se tratando de petição inicial, seja trabalhista, seja civil, enfim. Então, aí foram muitos colegas utilizaram esse termo em um subtópico, preliminarmente. E aí,
obviamente, acredito que utilizaram modelos, talvez de algum local que trabalhem, tenham feito pesquisa na própria internet. Então, cuidado. Então, lembrando aqui, o endereçamento do juízo competente, alguns colocaram número da vara de trabalho, não pode jamais. Já na contestação que iremos fazer na próxima aula, sim, você já coloca o número da vara de trabalho e o número do processo, porque quando o réu é citado, já houve a distribuição da petição inicial, já houve o sorteio, e aí você tem uma vara de trabalho respectiva e ainda o número do processo que você deve citar na sua resposta do réu, nesse caso aí, na contestação. Bom, quanto à intimação dos advogados em nome das partes, isso aí foi praticamente unanimidade, todo mundo acertou. Na narrativa de fatos, em que pese o nosso próprio caso concreto já tenha trazido informações suficientes, era quase que um copia e cola, mas alguns colegas colocaram de forma muito sucinta, sem a riqueza de detalhes. Por exemplo, como que eu vou pedir uma rescisão indireta se eu não menciono nos fatos que houve aquela agressão verbal, aquela ofensa direta perante o próprio trabalhador? Então, são questões que você não pode resumir. Você precisa mencionar com riqueza de detalhes. Pessoal, estou falando aqui, mas, por favor, me interrompam, tá? Até porque eu estou aqui cumprindo a minha obrigação de dar revisão da prova. E todo e qualquer professor precisa, na aula seguinte da avaliação, estar à disposição e, se for o caso, escutar o aluno questionando se houve uma correção errada ou questionando o que ele errou, por exemplo. É minha obrigação aqui, não estou fazendo nenhum favor com vocês, não. Aliás, nenhum professor faz favor dando revisão de prova. É obrigação conforme o nosso manual acadêmico. Enfim, lembrando ainda que o professor tenha atribuído uma nota e você tenha questionado e o professor mantido, isso ainda lhe dá o direito de pedir uma revisão da avaliação. Tem todo o direito aí o aluno de questionar a correção, de reivindicar uma outra análise, enfim. Isso não é demérito a nenhum professor, pelo contrário, faz parte da democracia acadêmica e vocês, enquanto alunos de direito, têm o dever de fundamentar, se for o caso, entendendo que a questão ou a própria petição, né, no nosso caso aqui da prova de prática, não foi bem corrigida, por favor. Mas, enfim, passando essa fase, então, narrativa de fatos, que alguns colegas fizeram de forma muito sucinta e faltaram alguns detalhes, o que prejudica muito a petição inicial, o principal ponto que eu tenho que trazer para vocês é quanto à fundamentação. A fundamentação, muitos colegas deixaram a desejar. Em que sentido? No sentido de apenas mencionar o artigo. Ah, professor, mas eu já narrei nos fatos o que aconteceu. Porém, a gente precisa, na fundamentação, não é colocar a base legal, o artigo da CLT. Eu preciso, na fundamentação, explicar ao juízo o porquê eu estou ingressando com esse tipo de ação denominada reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta. Por que eu estou falando isso? Eu vou até fazer aqui uma... Deixa eu ver aqui se eu pego alguma petição aqui, só para mostrar para vocês, sem mencionar quem fez, claro, jamais. Deixa eu ver aqui. É difícil que se eu abrir agora aqui vai aparecer o nome da pessoa. Eu prefiro não abrir nesse momento. Desculpa. E aí o que acontece? O que vocês deveriam fazer na fundamentação? Depois da narrativa dos fatos, a fundamentação. Explicar o motivo pelo qual esta reclamação trabalhista, essa ação judicial trabalhista de rescisão indireta está sendo distribuída. Bom, qual é o fundamento? O fato do empregador, na figura do seu preposto, deixa eu pegar o caso concreto aqui, para lembrar ao certo. Vamos lá. Item 2, nosso caso concreto. Ocorre que em 30 de setembro de 2021, o diretor do Departamento de Obras, nome César, superior hierárquico do Roberto, o autor da ação,
Durante a fiscalização de uma obra de responsabilidade de Roberto, insatisfeito com o andamento e execução de tal obra, declarou em voz alta perante 10 empregados da equipe de Roberto que a obra estaria uma vergonha e que o supervisor era um imbecil que não sabia dar ordens nem fiscalizar a referida obra. Bom, aí já tem certamente um ato lesivo à honra desse empregado autor da ação. O Roberto ainda tentou ponderar com o diretor sobre a forma agressiva que estava sendo ofendido, mas o diretor continuou humilhando o Roberto, o chamando de morto de fome e idiota. Ou seja, o que motiva esse pedido de rescisão indireta? O fato do empregador, na pessoa do seu diretor, ter ofendido a honra, ter humilhado o empregado Roberto, ora autor da ação, configura o quê? A justa causa prevista no artigo tal da CLT. Não precisa escrever o artigo. Portanto, essa falta de urbanidade, esse descaso com a honra e a moral do empregado, faz jus ao quê? Ao pedido de uma rescisão indireta conforme esta ação trabalhista está postulando. Você está explicando para o juiz que o fundamento principal da propositura dessa reclamação trabalhista é o quê? Essa ofensa gratuita desferida pelo quem? Pelo diretor da empresa, que representa a empresa por ser um cargo de confiança, e aí então esse empregado, autor da ação, Roberto, cliente de vocês, então tem esse direito. E muitos deixaram de fazer isso. Apenas narrar os fatos e colocar o artigo da CLT. Não é isso que a gente precisa. Você precisa explicar. Você precisa pontuar de forma específica o motivo pelo qual você está o quê? Pleiteando esta reclamação trabalhista com pedido de rescisão direta, tornando o quê? A justa causa como uma possibilidade de aplicação ao empregador. Lembrando que a justa causa, ela não se aplica imediatamente ao empregador. Ela precisa o quê? Ser pleiteada em juízo. Então, somente com a sentença judicial transitada em julgado é que este contrato vai se considerar rescindido e, então, o empregado terá as suas verbas rescisórias pertinentes, aquelas que ele tem direito por essa dispensa, que também muitos colegas esqueceram de mencionar quais as verbas. Em que pese nós temos aí até um modelo de petição, num caso concreto anterior, onde eu elenquei para vocês aviso prévio indenizado, os dias trabalhados, 13º proporcional, férias vencidas, férias ainda que iriam vencer, chamadas vincendas, multa sobre o fundo de garantia, liberação do fundo de garantia, as guias para dar entrada no seguro-desemprego. Muitos colegas, ao final, apenas pediram a procedência da ação, sem elencar os pedidos. E são necessários que estes pedidos estejam claros, assim como a citação do réu, o valor da causa, embora eu não fiz a atribuição negativa de nota para quem não calculou, não era esse o nosso objetivo, deixei bem claro para vocês na aula anterior à prova, que apenas que vocês mencionassem, ou se quisessem usar valor simbólico, quem fez assim, alguns fizeram, eu sinceramente nem observei os cálculos, apenas para a questão de elucidação da petição inicial, enfim. No geral, foi mais ou menos isso. O maior problema foi a fundamentação, ou seja, eu já detectei que a turma, não digo que é uma dificuldade, é natural. A gente está aqui nesse momento é para errar. Mas eu acho que muitos, não sei se por preguiça, não sei se por, de repente, achar que já tinha narrado nos fatos e mencionando o artigo correspondente à CLT, não precisaria escrever com as próprias palavras o porquê considerar esse fato como justa causa do empregador. Fora isso, eu confesso a vocês, fazendo aqui um resumão, a turma foi muito bem. Petições muito boas, a grande maioria muito bem elaborada, apenas com essa ressalva de ter cuidado para fundamentar melhor, não todos, por favor, mas uma parte. Mas vamos lá.
Quero ouvir vocês agora. O que vocês acharam? Qual a dificuldade que vocês tiveram? Por favor. Professor, boa noite. Pois não? A questão da fundamentação que o senhor falou aí, né? Uhum. E assim, eu coloquei, acho que eu foquei mais essa parte do artigo 483 aí da rescisão indireta no pedido. E ali eu narrei os fatos na fundamentação, e na fundamentação eu não coloquei como pedido da rescisão indireta, porque eu deixei exatamente para colocar no pedido. Sim, então, sim. seria interessante, na fundamentação, você também colocar por esse viés de estar pedindo também a rescisão indireta, não basta só lá nos pedidos? Não é você pedir. Na verdade, é você explicar o motivo pelo qual você entende que essa ação, ela caracteriza-se pela rescisão indireta, uma vez que o empregador cometeu a falta grave. Eu até estou me permitindo aqui, Pedro de Moraes, não é isso? É isso, professor. Isso, estou com sua prova aberta aqui, mas eu não vou compartilhar não, tá? Fica à vontade. Deixa eu ver uma coisa aqui, o porquê que talvez você tenha ficado... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu fui injusto com você aqui, Pedro. A sua fundamentação está muito boa. Porque lá nos comentários o senhor colocou e a rescisão indireta. Agora que eu estou vendo aqui, né, no caso, quando eu enviei a prova e tal, eu estava dando uma olhada lá e essa questão aí. Pedro, eu vou ser sincero com você aqui. Eu estou analisando seus fatos novamente e por isso a importância dessa aula. Nos seus fatos, se você analisar bem, você tanto escreveu muito bem a narrativa, como já dentro da narrativa você fundamentou. E aí eu te peço desculpas porque o erro foi meu. Porque quando eu fui para os fundamentos, eu confesso que teus fundamentos estão muito voltados para o pedido de dano moral, que o seu foi perfeito. Embora não era facultativo na prova de vocês pedir danos morais. Alguns pediram, outros não. Ninguém perdeu ponto por deixar de pedir. Mas quem pediu e não fundamentou, perdeu. No teu caso aqui, Pedro, eu vou aqui fazer uma meia-culpa. E até te pedir desculpas. Os teus fatos praticamente já são a fundamentação. O que não está errado. Eu sei que eu orientei vocês a tentar particionar a petição, narrar fatos, fundamentar e pedir. Mas não está errado tecnicamente o que você fez. Então, meu amigo, eu vou ser bem sincero. Eu fui injusto com você aqui. E eu já estou retificando nesse momento aqui. Então, eu fico até agradecido, né? Porque... Não, por favor. Não. Não é nenhum favor, não. Por gente, não, beleza, tranquilo. Pode que assim, diante dos comentários que o senhor está fazendo aí, eu comecei a ler de novo e tal. Sim. E aí eu fiquei curioso em saber, né? Porque o senhor colocou lá. E a rescisão indireta? Talvez eu falei... Perfeito. Mas assim, apesar que na parte do pedido, eu coloquei meio assim... referindo ao artigo, né? Agora, não sei se faltou ali no pedido um pouquinho mais de detalhamento. Não, Pedro. Os seus pedidos estão irretocáveis. Você não mencionou valores, mas, assim, o texto que você usou, irretocável. Tá, fique tranquilo. Então, nessa parte que o senhor falou ali, eu acho que é até um detalhe também, que talvez serva alguns para outros colegas aí. Nos pedidos, é interessante, em cada pedido, eu já apontar os valores? Sim, se fosse uma petição hoje, na prática, na realidade, você é obrigado a mencionar valor de cada pedido, se for pedido pecuniário, né, ao lado de cada requerimento, sim. Ah, tá, porque assim, depois que eu entreguei a prova, eu fiquei olhando e tal, e eu até pensei nessa parte de, em cada linha ali dos pedidos, também incluir o valor individual de cada um deles, não só colocar o valor final lá. Sim. Assim, Pedro, é o que eu falei, eu não posso cobrar isso a vocês numa prova dessa, seria muita maldade minha, eu confesso, seria injusto, mas se você hoje já fosse um advogado, tivesse que fazer esta ação perante a Justiça do Trabalho, sim, teria
fazer item por item, valor por valor, e depois o somatório desses pedidos seria o valor da causa. Então, nessa linha de pensamento, o meu raciocínio não estaria errado se eu colocasse. Não, nem um pouco. Inclusive, os seus pedidos, você não coloca valores, mas você coloca exatamente os períodos. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, você coloca item 4.3.2, saldo do salário dos dias trabalhados referente ao período, de 1/9/2021 a 30/9. Perfeito. Olha como é que você especificou. Exatamente assim. Perfeito. Então tá bom, professor, obrigado, viu? Tá? Te peço perdão aqui mais uma vez. A falha foi minha. Imagina, a correção da prova é para isso mesmo. A gente está aqui para conversar e ver. E assim, por favor, não me crucifiquem. São 148 provas de prática. Cláudia, boa noite. Não é mole, não. Boa noite. É terrível. Boa noite, quem está falando? Pois não? O meu grupo fez a prova, nós postamos, está tudo tranquilo. Mas eu sempre fico nessa dúvida, como que a gente faz esse cálculo? Não sei se a gente vai ter essa oportunidade para fazer o cálculo do valor da causa. O que entra? Por exemplo, nessa ação nós pedimos... Foi uma ação... Danos morais vocês pediram também? Sim, nós pedimos a rescisão indireta acumulada com danos morais. Esses danos morais entrariam no cálculo final do valor da causa? Entrariam, inclusive, eu vou até atualizá-los de uma notícia agora recente do próprio STF, que diz que o processo trabalhista não vai mais condenar em honorário sucumbencial quando o autor da ação for pobre, quando não tiver condições financeiras. E aí, tudo aquilo que eu falei para vocês, olha, cuidado quando pedir dano moral, porque poderá haver a sucumbência proporcional, isso cai por terra. Mas vamos ver se essa decisão vai ser mantida. Para o trabalhador, isso é muito bom, né? Flávio. Olha, rapidinho, deixa eu só responder a Mara que eu já falo já no próximo. O que acontece, Mara? Ao mesmo ponto que é bom para o trabalhador, eu me recordo de petições iniciais trabalhistas onde pedia-se tudo que tinha direito ou não. Meio que uma loteria. E aí isso acaba atrapalhando a técnica do processo. Poxa, não é assim. Você não pode pedir tudo. Tem que pedir com um fundamento mínimo, com bom direito. Eu acho que, mas ao mesmo tempo, essa condenação da sucumbência, ela deixou aí muitos trabalhadores com medo de pedir, não provar e ser condenado. Então é uma faca de dois gumes. Essa liberação do STF vai dar assim, um pouco de equilíbrio? Os advogados já vão pensar duas vezes em ficar colocando coisas assim, ou não? Ou você acha que não? Olha, de hoje mesmo, escutei vários colegas falando, e agora eu vou pedir tudo de novo. Ai, meu Deus. É difícil, né? Então, esse que é o problema. E aí você começa a nivelar por baixo. Aí o advogado que tem zelo por sua petição inicial e somente pede aquilo que ele tem um mínimo de conteúdo probatório, ele acaba ficando, vamos dizer assim, à margem. E aí os juízes vão voltar a olhar para a advocacia trabalhista como os caras pedem tudo que tem e não tem, com aquele olhar preconceituoso que eu já vi no passado recente. Isso aí tem sempre uma situação dessa de avacalhar, é complicado. Sim, sim. Mas isso não é seara trabalhista, não. Não concordo, não é. Essa questão, eu penso, né, que é uma questão de caráter, isso é próprio do ser humano, independente da profissão. É verdade. Bom, vamos lá. Cristiano. Quem foi que me chamou antes? Foi o Cristiano? Foi eu, professor. Só para falar que voltamos para a era do vai que cola. Cristiano, é exatamente isso. Desculpa, mas eu tenho que concordar com você. Exatamente isso. Isso acaba tirando um pouco a técnica. Eu vou ser bem sério para vocês. Eu venho de uma geração, minha família, né, que meu pai é advogado há mais de 40 anos, e eu cresci escutando que o advogado trabalhista era o advogado das horas extras.
era discriminado. Era aquele advogado que pedia sempre hora extra, que não era uma petição técnica. Embora meu pai nunca foi trabalhista, ele era civilista, mais a parte de sucessões de família, qual eu me afastei. Mas eu cresci vendo a advocacia trabalhista ter esse estereótipo. E quando veio a reforma trabalhista mais recente, que obrigou a petição inicial a ser, vamos dizer assim, específica quanto aos pedidos, dar valores certos e trouxe a sucumbência proporcional, eu percebi que a advocacia trabalhista, ela enxergou que precisava evoluir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a Mara falou uma expressão que é a ideal, é o equilíbrio. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o próprio trabalhador ficou muito vulnerável com alguns pedidos que talvez eram plausíveis, mas que havia receio de serem requeridos por conta do medo de sofrer a punição pela sucumbência. Então é difícil. Eu espero que a gente chegue em breve aí ao meio termo. Mas o Cristiano falou, e eu sou obrigado a concordar. Vários colegas já falaram, Rodrigo, vou voltar a pedir de tudo, dando moral a qualquer coisa. Ah, se não der, não tem problema. Meu cliente não paga mais sucumbência. É uma pena. Professor, e quem já está pagando sucumbência, tem como recorrer? Na verdade, não, porque o fato foi pretérito. A não ser que ainda existe um recurso para ser interposto fundamentando sobre essa questão. Aquilo que já passou, já era. Se não tiver transitado em julgado, infelizmente. É complicado, né? A história do processo no Brasil, ela tem essas instabilidades. Você, do dia para a noite, a legislação... Robson estava comigo hoje à tarde, né, Robson? Na entrega de carteiras, a gente falou muito sobre isso. Você dorme com o entendimento de uma jurisprudência, de um entendimento de um tribunal, e quando você acorda, mudou tudo. E assim, a advocacia, especialmente falando, ela precisa estar o tempo todo antenada, atualizada, para que esse tipo de situação não possa até comprometer o nosso trabalho enquanto advogado. Mas é difícil, é difícil. O professor, Rogério de Araraquara. Oi, Rogério, pois não. O professor, o senhor colocou a mesma observação para mim que o senhor colocou por Pedro. E eu estava revendo a minha prova e eu posso não ter colocado nos dois, no pedido e na inicial também, mas ele consta também na página 2 e 3, também consta a rescisão indireta. O senhor colocou que eu nem citei a rescisão indireta. Deixa eu ver aqui, Rogério, vamos lá. Rogério Gouveia Figueiredo, isso? Isso. Beleza. Abrindo aqui agora, meu amigo. Eu acho que faltaram, sim, algumas fundamentações, mas citar eu citei. Posso ter cometido alguma gafe, alguma falha aí, mas... Não, vamos rever aqui, vamos rever com calma. Sem pressa, vamos lá. Rogério, foi mais ou menos aqui o que aconteceu com o Pedro também, tá? Eu vou aqui... Deixa eu ver. No início aqui, você... Na própria narrativa fática, você já foi... Isso. Mais ou menos uma coisa. Eu deixei de colocar no final dos pedidos. Essa foi minha falha. Realmente eu cometi essa falha. Não, mas eu fui muito exigente com você aqui. Não, por favor. Assim, tem alguns
erros, mas que não justificam o que de fato... Não, verdade, não. Estou retificando aqui agora. Realmente você... Mesma coisa do Pedro. A narrativa já foi fundamentando e depois você só mencionou na fundamentação, mas já estava anteriormente fundamentado. Então, de fato... Minha mão foi pesada aqui, desculpa. Não tem sentido. Tem, assim, alguns... Vou citar aqui, mas fique tranquilo, nada demais não. Por exemplo, não só você, como alguns colegas, mencionaram a questão das verbas que não foram pagas até a presente data. Não é o caso, porque você está entrando com a ação para pedir a rescisão. Então não houve a rescisão ainda. Mas isso é uma coisa muito superficial, por favor. Sim. Mas você, inclusive, no final lá, você foi colocando item por item e explicando cada um deles. Aviso prévio, saldo de salário, tudo. Muito bom, por sinal. Muito bom. Te deu trabalho, hein? Pouquinho, professor. Não, mas ficou legal. Tá Mas muito... se o senhor conversar com o pessoal de Araraquara, nós não tivemos essa... A gente muito fraco esse aprendizado aqui na cidade. Entendi. E para nós está sendo mais difícil. A gente tem conversado muito entre nós mesmos para a gente tentar suprir essa falta aí que nós tivemos. Não, eu entendo perfeitamente. Mas assim, eu posso afirmar que a tua petição ficou muito boa. A forma como você escreveu, ainda mais você teve esse cuidado de item por item, explicando, em que pese no final, como você já mencionou, não fez os pedidos, mas anteriormente você foi especificando um por um. E aí não tem sentido também não considerar boa parte do que você fez, por favor. Inclusive, eu já até encaminhei para você a retificação. Não sei se você recebeu aí. Tá joia. Obrigado. Nada, eu que te agradeço a oportunidade. Vamos lá. Hoje é o dia que eu posso apanhar de vocês. Vamos lá. Alguém levantou a mão aqui, desculpa, deixa eu ver quem é. Ítalo. Vamos lá, Ítalo. Oi, professor. No meu caso, o senhor também corrigiu a minha com os erros do pedido. Será que o senhor poderia me esclarecer lá? Quais foram os erros, por favor? Sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ítalo Carvalho, daqui. Então, assim, no final aqui, você pede um pedido liminar de alvará judicial, que não tem nada a ver com a nossa ação trabalhista. Mas deixa eu voltar aqui e ver o que eu posso aproveitar. Você abriu um tópico danos morais. Inclusive citou os artigos da própria CLT que falam sobre o dano moral, né? Caracterização de reação indireta. Só mesmo assim essa questão da liminar, da questão do alvará para recebimento de verbas, que de fato destoa um pouquinho. Mas eu considerei mais um pedaço aqui da tua petição. Mas ficou muito boa, Ítalo, tua petição. Tua nota não foi ruim, não. Eu até melhorei um pouquinho agora aqui, mas tua nota foi muito boa. Não, tá ok. Obrigado aí, professor. Nada, meu amigo. Está interagindo muito porque eu estou assistindo a aula aqui pelo celular. Não. Por favor, Ítalo. Fica à vontade, por favor. Aliás, inclusive, eu não me recordo o nome agora. Peço até a ajuda de vocês, porque agora eu não vou lembrar no meio de tantas provas. Mas teve um colega que entregou um arquivo, e esse arquivo, ele abriu a primeira página e não abriu os demais. E eu não queria que esse colega ficasse com a nota, porque só veio um arquivo parcial. Eu até queria pedir
Enfim, eu coloquei, inclusive, no comentário dele, agora eu não vou lembrar qual é, foi falha, eu tinha que ter anotado. Eu coloquei que a petição vem incompleta. Na verdade, o arquivo que ele me enviou só abriu uma página. E aí compromete a nota dele. Eu queria só passar para vocês que o colega que teve alguma nota muito baixa e veio escrito petição incompleta, que entre em contato comigo, porque eu quero que ele reenvie a prova com o restante para que eu possa corrigir. Não é justo. Eu não me sinto à vontade, por um erro tecnológico, de ter que avaliar uma prova parcial, sabendo que o aluno tentou entregar tudo. Vocês me fazem essa gentileza, por favor. Não estou lembrado aqui de quem é. Vou tentar achar aqui agora. Não é justo. Deixa eu colocar aqui em pessoas. Eu vou achar quem é o colega, para vocês me ajudarem. Deixa eu ver aqui. Achei. Então, achei o colega aqui. É a Lidiene Paulo. Por favor, ela está na aula hoje? Lidiene? Deixa eu verificar aqui. Ela é de Araraquara, eu vou avisar ela, professor. Me faz uma gentileza, pode antecipar ela. O arquivo que ela me enviou veio só com a primeira página. Pode pedir para ela, inclusive, o seguinte, olha, pode enviar o arquivo de novo, completo, que eu vou considerar e vou corrigir a prova dela de novo. Me faz a gentileza. Vou enviar a mensagem para ela. Isso. Por favor, peço para ela enviar o quanto antes, mas eu não vou lançar até amanhã não, essas notas. Como a gente tem um prazo até a semana que vem para lançamento de notas, eu vou esperar, inclusive, por conta dela. Tá? Eu não me sinto à vontade atribuindo uma nota, sabendo que foi um problema tecnológico, não foi o problema dela. Perfeito? Perfeito, combinado, obrigado. Eu que te agradeço, obrigado. Desculpa só eu mencionar o nome da colega, mas é uma questão de, poxa, de tentar ajudar mesmo, sabendo que ela foi vítima da tecnologia. Tá, mas me perdoe, eu tive que mencionar o nome dela. Não gosto de fazer isso, mas acho que a causa merece. Claudemir, meu amigo, diga. Boa noite, professor. Boa noite. Fugindo um pouco as questões da aula, eu queria saber se aqueles arquivos chegou para o senhor, se estava tudo aos contentos, porque muito daquilo eu usei aqui na prova e deu impulso para a situação. Claudemir, eu posso te afirmar que a sua prova foi excepcional. Que a sua prova eu lembro de cabeça aqui. Eu vi aqui. Não, muito boa mesmo. Inclusive, eu estou com ela aberta aqui nesse momento. E, assim, parabéns mesmo. Obrigado. Realmente, a prova muito bem construída, formatação excepcional, espaçamento 1,5, parágrafo. Parabéns. Fácil. Eu usei da experiência desse trabalho que eu remeti para o senhor aí para fazer uma avaliação, a experiência jurídica mesmo, né? Correlacionando, e eu coloquei, relatei o fato, né? Nas iniciais aí, foi aquela... Tá esse resultado aí. Não, inclusive você ainda colocou valores, né? Não calculou, porque, obviamente, seria desumano. Mas ainda colocou valor, não. A sua petição tá modelo mesmo. Parabéns. Obrigado, professor. E eu estou olhando aqui, realmente, os seus trabalhos anteriores estão... Inclusive, você entregou uma... não, você entregou em grupo, não foi com o seu nome, não. Foi em grupo, teve um que foi em grupo. Tá. É que eu não estou achando aqui, mas pelo resultado que você teve na prova, eu tenho certeza que não estão diferentes. Sim. Aquele trabalho, aquela lei municipal e aquele regimento lá, ajudou o senhor alguma coisa? Olha, confesso que ainda não consegui ler tudo. Claudemir, de 2 semanas para cá, minha vida tá uma loucura.
Tá difícil até ler mensagem. Mas foi embasado na experiência daquele instrumento lá que eu apliquei essa ação. Por causa do assédio moral. Agravamento. Por causa do assédio moral. Eu percebi a tua fundamentação, tá bem robusta. Inclusive o agravamento dela. Sim, mas eu fiz aqui no meu computador uma pasta de arquivos e já coloquei teus arquivos que você me enviou. Já está aqui registrado e já vou utilizar em breve, caso eu precise de uma petição. Tá joia. Deixa comigo. Obrigado. Eu que te agradeço. Vamos já. Mais algum amigo que queira se manifestar, por favor? Bom, enquanto ninguém se manifesta, vou passar só um recado importante para vocês. Na semana que vem, nós temos a nossa semana acadêmica da Unirge. Então, todos os cursos, engenharias, enfermagem, educação física, direito, administração, todos os cursos farão uma semana acadêmica. O que é uma semana acadêmica? É natural que a gente tenha uma semana voltada para atividades, no nosso caso, atividades do direito. Como ainda estamos na seara virtual, eu já preparei uma série de palestras com professores advogados convidados de fora, não da casa, porque eu, conversando com a nossa diretora, nossa pró-reitora, deixei bem claro que eu não faria semana jurídica com o professor da casa. Desculpa, mas vocês não aguentam mais a nossa cara. Vamos trazer alguém de fora que fale, ainda que fale a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Enfim, uma semana diferenciada. Estou suspendendo todas as aulas da semana que vem e nós teremos de terça a sexta, sempre às 19 horas, no horário da aula de vocês, palestras. Na terça-feira temos palestras sobre direito de família. Na quarta-feira, sobre a violência da mulher e as políticas de combate. Na quinta-feira, falaremos sobre direito penal, abuso de autoridade. E na sexta-feira, eu tive que mudar o palestra, por isso eu ainda não divulguei, que um palestra deu problema de horário conflitor, e eu estou substituindo. Mas, a princípio, seria um palestrante falando sobre direito eleitoral, mas substituir, e parece que vai ser, estou só definindo aqui o tema, algo relativo a direito público, direito administrativo. Mas acredito que até amanhã eu já tenha, aliás, amanhã eu tenho já tudo formalizado, vou enviar para vocês toda a arte de divulgação para vocês participarem, será através do canal do YouTube, não da Unirge, que o canal do YouTube da Unirge estará com o curso de engenharia, o Instagram com o curso de educação física, e eu vou utilizar o canal aqui da UAB em parceria com a Unirge. Então teremos aí um canal do YouTube para vocês participarem, e assim, eu peço que vocês participem mesmo, valerão horas complementares, estará cadastrado, e peço aí que vocês se interessem, porque podem me cobrar. Os palestrantes foram selecionados a dedo, e vocês gostaram muito, podem me cobrar depois. Eu queria até parabenizar vocês aí, que realmente os palestrantes que têm comparecido aí nas palestras promovidas pela seccional de Campo Grande, realmente são super gabaritados, hein? Que bom, Márcio. Excelentes palestras. Que bom. Fico feliz, meu amigo, porque, de fato, assim, tanto aqui na Unirge quanto na UAB, o meu critério para convidar alguém para dar palestra é ser muito acima da média. Porque se for mais do mesmo, estou fora. Eu peco pelo excesso. E, graças a Deus, muitas pessoas hoje, tanto na Unirge quanto na UAB, se convidam, se oferecem para dar palestra. É sinal que o trabalho está sendo bem feito. Oi, Luana. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Luana. Deixa eu te perguntar, essas questões dessas palestras que serão na próxima semana, nós teremos que fazer aquela resenha crítica, ou você vai abrir ao público para quem quiser ir, puder ir, para pegar e assistir presencialmente, para ser como era antigamente? Que antigamente nós participávamos da palestra, assinávamos a ata, e depois a gente só fazia o requerimento lá no protocolo para essas horas irem, para vir aquele documento
aferindo a nossa participação, nossa presença. O certificado, isso. Então, Ana, fique tranquila, eu vou fazer uma lista virtual no Google Forms, deixarei disponível lá no chat do YouTube, que vocês irão acessar, e ali eu vou ter a inscrição de todos vocês. Não precisa fazer resenha. Eu quero que vocês assistam, prestem atenção, se divirtam no bom sentido e tenham, assim, essa sensação do, vamos dizer assim, do ensino. Assistam como espectadores, não se preocupem com resenha. Quero vocês relaxados assistindo. Não quero... É isso que eu gosto, porque quando a gente vai assistir palestra, preocupado para fazer a resenha, geralmente eu fico tensa, porque eu não quero perder uma palavra, alguma coisa que possa ser importante. Aí naquilo ali que eu perco a minha atenção para ficar escrevendo, eu já perco outras coisas, entendeu? Perfeito. Eu vou deixar uma sugestão para você de uma palestra de uma professora de Direito Penal que eu achei excelente, simplesmente brilhante, a professora Cláudia Serpa. Ela é maravilhosa. Então, eu assisti uma palestra dela sobre crimes contra a internet. Gente, foi maravilhosa. Então, assim, pudesse convidá-la novamente, eu ficaria grata. E eu acho que os colegas também iam gostar. Olha, a Cláudia Serpa, ela já teve 2 vezes aqui na UAB de Campo Grande, fazendo palestras. E as 2 foram, assim, ovacionadas. De fato, você tem razão, ela é sensacional. O palestrante que eu vou trazer de direito penal, eu confesso que eu não convidei a Cláudia, até porque ela teve há pouco tempo aqui na UAB, e eu não gosto muito de, vamos dizer assim, de ficar usando a imagem toda hora da mesma pessoa, cansa. Tem que descansar um pouco a imagem do palestrante. Não parece que, só vem ele. Professor. Oi, só um minutinho. Oi, pois não. Me perdoa te interromper. Claro, vale para a Clara também? Porque, eu vou falar real, é muito chato, sabe, você fazer uma resenha. Por quê, professor? Porque a gente, não vou mentir, a gente fica apreciando, como a nossa colega Luana colocou, a gente aprecia, assim, no máximo, gosta de ouvir todas as palavras. E aí você tem que correr para você fazer aquela resenha. Ai, professor, isso fica um processo tão chato. Sabe, você perde, assim, você não sabe nem mais o que você escreve, porque aí você tem que parar para escrever. Sabe, você perde a ênfase da palestra, de catar cada palavrinha, porque a semana jurídica a gente quer pegar de tudo, né? Um pouco de tudo. Daniela, por favor, jamais eu iria apenas deixar esse critério para o Rio de Janeiro. Não. É extensivo a todos vocês. E eu concordo plenamente com a Daniela e a Luana, porque quando você tem uma obrigatoriedade de fazer uma resenha, você burocratiza algo que tem que ser para você se divertir, no bom sentido da palavra, uma diversão acadêmica. É assistir uma palestra de um profissional renomado, um expoente daquele ramo do direito que ele vem expor. E se você ficar preocupado, desculpa, eu estou falando agora como aluno também, que eu sou eterno, se você ficar preocupado anotando, escrevendo, você perde. Fica uma coisa chata. Desculpa a minha sinceridade, mas fica chato. Arrasou, professor. Então, como eu estava falando, Luana... Haverá palestra todos os dias? De terça a sexta, segunda não. No horário que nós temos aula? Sempre às 19 horas. Eu até permiti que fosse apenas uma por dia. Por quê? Quando você coloca 2, aí você dá 50 minutos de palestrante. E eu já vi palestras com a quantidade de alunos que a gente tem aqui na Unirge e nos outros campos aí de São Paulo, o palestrante não responder tantas perguntas depois. Dessa forma, em 7 horas, ainda que ele fique 1 hora dando palestra, ele poderá ter tranquilidade para dialogar com os alunos. E isso é mais interessante. Às vezes você corta as perguntas importantes dos alunos porque ele vai começar outra palestra. Então eu preferi deixar 1 só por dia. E fica uma coisa mais saudável. Claro que não vai até 10 horas da noite. Então, vamos suspender as aulas. E só para não esquecer de responder a Luana. A Cláudia Serpa não virá. Eu convidei um grande amigo que foi professor aqui da Unirge, deu aula comigo no ano 2008 aqui na Unirge, o professor Tiago Minager, é advogado atuante, ele preside a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas,
é um advogado aí bastante atuante, até na mídia, porque sempre está envolvido em casos de complexidade. Atualmente ele é o advogado do caso Henri, que tem tanta repercussão aí na mídia. Não sei se vocês tiveram há pouco tempo e viram uma reportagem de um advogado, um promotor de justiça, no meio de uma audiência no tribunal do júri, era ele. Então, assim, ele vai trazer muito conhecimento e ele é bastante didático e um grande irmão que eu tenho na advocacia e no meio acadêmico. Quando eu convidei, ele prontamente... A chapa esquentou. Foi, a chapa esquentou. E ele é estressado, Então, assim... Professor, oi. Pegando o gancho da doutora Luana, eu participei também na nossa subseção de uma palestra da doutora Roberta Reinaldo. Uhum. Lembra? Cabelo curtinho. Também sim. deu um show na matéria. Saí de lá com um conhecimento robusto na exposição dela. Processo penal. Excelente. Ela é mestre. Que bom. Isso tudo aí, Robson. Agregou muito. Sim. Eu devo muito, claro, eu estou falando assim do trabalho, mas o nosso diretor lá da Escola Superior de Advocacia da OAB, Vitor Augusto. O Vitor é sensacional. Ele é um cara extremamente organizado, ele é muito severo, ele é muito criterioso, e quando eu delego a ele essa função de dirigir essa Escola Superior de Advocacia aqui da OAB, olha, ele faz muito melhor do que eu faria, não tenha dúvida disso. Ele é terrível mesmo, muito bom. Inclusive, ele foi convidado pela professora do núcleo de vocês para vir um dia na faculdade e presencialmente, inclusive, peço desculpas aos colegas de São Paulo, mas eu tenho que falar aqui com vocês, aqui do Rio, presencialmente, para fazer uma aula prática sobre petições de defesa do consumidor, no qual ele é especialista. Maravilha. Muito bom. Feira que a Flávia comentou. Luana, entendi. Aí só poderão ir os alunos que estão na listagem, né, lá dentro do núcleo. Listagem, lá daquele hall, pessoas, e a Flávia disse que vai pedir a algum colega para que faça um vídeo dele, com a explanação dele, e vai pedir autorização a ele, ver se ela pode postar na nossa matéria NPJ e também na matéria do direito do consumidor. Perfeito. Pode ver isso. Tenho certeza que posso te afirmar aqui que o Vitor vai aceitar. Certamente. Tomara. Outra questão também em relação assim, à sugestão de palestra. Eu fui contemplada com aquele curso de português para advogados com a professora Priscila Passini. Sim. Eu achei simplesmente maravilhoso. Muito bom. Quem tem dificuldade em redigir peça, ali, ela ensina a questão gramatical, ensina a questão de utilizar algumas palavras em latim, alguns conectivos, a questão de assertividade. Assim, colegas que não assistiram, é porque o curso ele fica disponível só durante um mês, 30 dias. Sim. Mas o ideal seria que tivesse algo que tivesse uma extensão um pouco maior, para que os colegas que não tivessem tido essa oportunidade de adquirir esse curso pudessem posteriormente fazer a compra. Porque, Plaza, eu achei muito interessante. E assim, vem com apostilas, você tem um material escrito bastante bacana, para você fazer uma consulta, aquilo ali vale para a vida inteira. O material dela vale para a vida inteira. Muito bom, de verdade. Então, assim, já fica uma sugestão, de repente, não para a Unirj, mas uma questão para a ESA mesmo. Os colegas que têm alguma dificuldade em fazer petição, ela explicou perfeitamente bem. Não os critérios, né? Lá do 19, aquela coisa. Mas a parte gramatical mesmo. Foi perfeito. Muito bom. Olha, Luana, eu vou levar essa sugestão ao Vitor, que você não foi a única, tá? Posso te afirmar que a aceitação desse curso e o feedback que nós tivemos foi, assim, absurdamente positivo. E já estão me cobrando muito isso, que a gente relance o curso. Mas, enfim, vou levar para ele. Obrigado por você ter feito a declaração. Realmente, essa professora Priscila, ela é muito técnica. Quem tem aula com ela sobre gramática, estilo de redação, fica maravilhado. Mas eu vou mais do que isso. E eu digo para a Unirj e tanto para a UAB.
eu estou com um projeto de fazer um curso voltado de maneira dupla, tanto na questão gramatical, ortográfica, e, ao mesmo tempo, trabalhando a oratória. Acho que esse vai ser um curso realmente um acerto de mão cheia, porque tanto vai trabalhar ao aluno para desenvolver sua capacidade de escrita, bem como trazer essa capacidade de escrita como forma de oratória e argumentação. E aí vão trabalhar com o aluno que possa perder a inibição de falar em público, de aprender a sustentar sua tese. Enfim, isso aí é um projeto, Ana, que eu estou aqui na minha cabeça, prestes a colocar no forno. Esse vai sair. É muito importante essa questão da oratória, tendo em vista que teremos que defender nosso TCC no próximo período, né? E alguns colegas ainda têm essa dificuldade em relação a falar em público, né? Sim, sim. Mas assim, Ana, se não der tempo desse curso antes de vocês defenderem o TCC, que já será no próximo período, você pode me cobrar, porque eu faço isso todos os anos. Eu sempre trago um professor amigo e faço com esses alunos que estão prestes a fazer a defesa do TCC uma aula de como defender um TCC em banca. Isso aí já é obrigação minha. Eu já me sinto obrigado, todo ano eu faço isso com os alunos. Não fiz no semestre passado, porque a defesa ela foi cancelada por um problema pessoal da professora na época. Mas eu fiz todas as vezes com as turmas que estavam no 9º período, em fase de defesa. Eu fiz aulas, até aos sábados, aulas específicas. Como defender em banca de TCC. Pode me cobrar. Pode deixar, vou cobrar mesmo. Assim, não por mim, eu não... Não, mas é muito legal esse tipo de trabalho que a gente faz, né? Dando oportunidade ao aluno se expressar. A gente, de certa forma, quem está de fora é mais fácil. Não é porque eu hoje estou aqui, é muito fácil falar. Não é. Falar em público é difícil. Você, naquela situação de desafio perante uma banca que está te avaliando, você fica ansioso, você fica nervoso. O que a gente precisa passar para vocês não é o conhecimento. São técnicas específicas de como você vai se portar perante uma banca. Aí vocês percebem que falar em público não é difícil. O difícil é você dominar algumas técnicas para fazer você parecer não estar ansioso, não estar nervoso. É aí que a gente vai trabalhar com vocês. É um teatro, né? Meio que um teatro. Sim. Quer ver um exemplo? Você tem que parecer estar seguro por dentro, você está ali na merda, ali, tremendo todo. Mas você tem que convencer que se você tiver passando insegurança ali para a pessoa que está sentada para ouvir o que você está falando, por mais que você saiba, isso também influencia, gente. Que eu já cansei alguns trabalhos aqui que eu posso falar, que às vezes eu nem sabia muita coisa, mas eu pegava, dava uma lida ali, falava, dava uma enrolada ali, falava o nome de alguém, de um filósofo, de um sociólogo, e pegava, dava uma embolada e esse negócio dava certo. Mas aí tudo é a tua cara de pau também. Tem que ser um pouco cara de pau para apresentar, para falar em público. E assim, nem todos os colegas têm essa capacidade, esse dom de ser cara dura. Cara de pau mesmo. Cara de pau. Então, assim, eu vejo, e com a pandemia a gente ficou muito mais limitado. Sim. Não está mais tendo a apresentação de TED, que antes a gente fazia TED em sala de aula, e aquilo ali dava uma oportunidade para o colega começar a perder a timidez. Com isso, a gente perdeu também. Então, sim, verdade. Isso, e a gente vai voltar período que vem, já, né? E já para defender o TCC. E quem não teve a oportunidade para se soltar, se tornar um pouco mais desinibido, vai ficar muito complicado, entendeu? Por isso que a gente tem que já preparar vocês no próximo semestre para essa defesa. Porque, de fato, assim, por exemplo, alguns colegas que já sabem dessa técnica, mas eu vou falar para alguns que nunca devem ter visto. O copo d'água está aqui na minha mão. Claro, eu uso água durante a aula por um motivo simples, por uma questão de hidratar as cordas vocais e não ficar com rouquidão, não forçar minha garganta. Isso é uma questão
que fonoaudiólogo obriga o professor a fazer. Mas, por exemplo, em uma eventual defesa, uma eventual palestra, quando você usa o copo de água, uma garrafinha de água, qual é a técnica? Imagina que você precisa de alguns segundos de raciocínio. Quando você fica falando o tempo todo sem dar uma pausa, você talvez não consiga falar aquilo que você precisa de conhecimento técnico e raciocinar para uma eventual mudança de direção do que você esteja falando. Quando você fala, então, olha, estou aqui falando com você sobre direito de trabalho, sobre petição inicial trabalhista, rescisão indireta, aí pego água. Isso que eu fiz me deu valiosos segundos para raciocinar. Se eu não tivesse bebido o copo de água, eu estaria numa continuidade do meu discurso e não conseguir raciocinar a ponto de mudar o assunto ou responder uma pergunta. Então, olha só, até o copo d'água é uma técnica. Ninguém na plateia ou na banca examinadora vai reclamar de você tomar água. E ali foram vários segundos imprescindíveis para você responder alguma coisa ou para você mudar seu raciocínio. Tá vendo uma técnica básica? Detalhe, professor. Tem um detalhe, Professor, tem um boa detalhe noite. interessante que o senhor colocou, mas Sim. esse hormônio chamado adrenalina, né? Sim. A adrenalina provoca todas essas reações chamadas psicofísicas, ou seja, a garganta resseca, o pensamento não vem, dá uma tremedeira. Recomenda-se também, antes da exposição da matéria, fazer um exercício, como se você estivesse na academia, porque ajuda a relaxar. Exatamente. É um dos requisitos também. Quer ver uma outra coisa? Alguém me chamou aqui, desculpa, eu não vi quem foi. Sou eu, Fabiano. O Fabiano. Só para tirar uma dúvida, eu lembro que quando era presencial, quando teve a apresentação da monografia, eu vi um pessoal lá de terno. É obrigatório usar o terno no dia da apresentação da monografia? Só para saber. Fabiano, isso também é uma outra técnica. Deixa eu responder o Robson, eu vou responder você também. Robson, a adrenalina, ela faz parte. O que você precisa é esconder essa ansiedade. Você falou tudo. Já reparou que em algumas palestras, o palestrante, ele começa fazendo uma piada? Ele, antes da boa noite, ele já entra fazendo uma piada. O que significa aquilo? Não é perder o foco, não é ridicularizar a palestra. É uma forma de descontrair. Exatamente. Se ele consegue fazer o público rir, ele relaxa. E aí ele vai tocando a palestra. Então, assim, são técnicas que são impressionantes. Assim como o Fabiano mencionou, precisa ir de terno? Não, não precisa. Mas por que ir de terno? Claro, a gente sempre recomenda que o aluno venha com uma roupa social. Porque o terno pode não parecer para muitos, mas eu posso afirmar a vocês que ele traz respeito. Ele traz uma sensação de que a pessoa está ali e a pessoa teve um zelo por aquele momento, que a pessoa respeita aquela banca, que a pessoa se preparou para aquele momento, tanto na questão do conhecimento, quanto na questão do vestimento, em homenagem àquele ambiente acadêmico. Então, Fabiano, quando você vai de terno para uma defesa no TCC, você demonstra um respeito, você cria, naquele momento, uma imagem de credibilidade. Assim como o advogado, como o professor. Eu estou aqui com vocês, estou de camisa polo, estou de bermuda e descalço dentro de casa, estou no home office. Mas, por exemplo, hoje, Robson, eu estava lá com você na entrega de carteiras na UAB. Como que eu estava trajado? A indumentária padrão. Exatamente. Sabe, você tem que manter uma postura, porque aquele momento era formal. Imagina eu naquela mesa, fazendo ali discurso para os novos advogados, de calça jeans, de blusa social apenas. É incompatível com o momento. Então, quando você usa certos tipos de trajes, esse traje traz para você uma credibilidade. Então, Fabiano, por isso que esse momento, e assim, eu não sei se a professora vai obrigar, mas eu entendo que o fato de você estar ali bem trajado, com uma roupa formal, também te ajuda.
É um momento ímpar, né? É um momento especial. Exatamente, exatamente. Cria um ambiente diferente. Você pode perceber uma coisa, a pessoa pode ser a mais informal do mundo, brincalhona, quando ela veste um terno, ela muda um pouco. O modo de andar, o modo de falar, porque a roupa ela acaba trazendo essa sensação de que você é formal. Isso ajuda, te dá uma segurança. Enfim, mas assim, a gente está falando de suposições. Tem gente que não se sente bem de terno, se acha sufocado, preso. Eu, particularmente, não tenho problema. Eu me sinto muito bem, estou muito à vontade. Mas para a questão daquele momento de decisão lá, de apresentação, faz diferença sim, Fabiano. O senhor pensou no Dr. Tércio, esse projeto que o senhor tem, sobre a oratória? Obrigado, professor. Nada, Dr. Tércio. Dr. Tércio, deu aula na Cândido, foi aluno da Cândido. Ele tinha um problema de gagueira. É isso, Tércio? Telson, isso mesmo. O testemunho dele é tremendo. Então, na verdade, o Telson, ele faz comigo esse projeto. Nós fazemos juntos. A gente trabalha junto para preparar os alunos. Ele é ótimo. Participei também de uma palestra dele, tanto na Semana Jurídica na nossa faculdade, como lá na nossa subseção. Na UAB, excelente. Perfeito. Não, ele vai estar comigo sim. Maravilha. É Telson, desculpa, pensei que era Tércio. Telson Pires, isso. Ele mesmo. Isso. Maravilha, vai fechar um pacote bonito. Perfeito. Bom, meus amigos, vamos lá. Fácil avançar da hora. Mais alguém quer falar sobre avaliação? Algum questionamento? E uma colega perguntou aqui, desculpa. Deixa eu ver o chat aqui. Perguntou os links das palestras. Olha, eu vou encaminhar os links para vocês, para cada representante, e vamos também postar na página do Instagram da Unirge. Mas eu vou enviar para cada turma também. Vou postar no Classroom de cada turma. Podem ficar tranquilos, será pelo canal do YouTube aqui da UAB de Campo Grande. Mas eu vou postar esse link em todas as plataformas, Google Classroom, no Instagram da faculdade. Vou mandar para cada turma através do representante. Pode ficar despreocupado. Plaza, boa noite. É Sara. Oi, Sara. Pois não. Que me já mandaram mensagem aqui perguntando. Semana que vem vai ser a semana jurídica. O NPJ, eu sei que não é sua disciplina, mas você sabe me dizer se o NPJ vai funcionar? E já mandaram pergunta aqui, eu falei, eu não sei, eu vou perguntar. Olha, vai sim, e se não funcionar, não é decisão minha, existe coordenação própria, pelo amor de Deus. Tá bom. Me perguntaram, eu falei, gente, eu não sei, eu só sei da semana jurídica porque ele acabou de falar. Então eu vou responder aqui. Avisa o pessoal que ninguém vai fugir do NPJ, não. Tá bom. Tá ouvindo quem perguntou, né? Quem sabe. Enfim, meus amigos, então vou me despedir de vocês. Assim que eu tiver pronto aqui a divulgação dos palestrantes, vou encaminhar para vocês a arte de divulgação. Peço que vocês também postem para a gente, repostem para os colegas. E vamos ter semana que vem, certamente, uma semana muito proveitosa, com todo carinho e capricho aqui da Unirge e da UAB. Falo pelos dois nesse momento. Obrigada, boa noite, Plaza. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Professor, boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Oi? Valeu. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas.